Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa live de hoje. Hoje com o tema o sexo e a quântica. E é um tema bastante interessante, né? Sobre a óptica da quântica, a gente vai tratar desse tema hoje. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa live de hoje. Bem, pessoal, então antes da gente entrar realmente no assunto que trata a nossa live de hoje, né? Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o seguinte: nós temos duas leis universais, né? Duas leis herméticas, que uma é a lei da polaridade, que trata das questões dos opostos, né, que a gente tem no universo. Lembrando que essas leis, elas são universais, elas perpassam todas as dimensões, todas as linhas de tempo e todos os universos, né? Então, é importante para a gente tratar desse tema de hoje que a gente entenda a lei da polaridade. A lei da polaridade é aquela lei que trata dos opostos que a gente tem no universo. O bem e o mal, o bom e o mal, o certo e o errado, a expansão e a contração, o branco, o negro, o claro, o escuro, a luz e a sombra. Então, boa noite a todos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Então, essa lei, ela rege aí as questões de dicotomia, as questões dos opostos que a gente tem aí nas nossas vidas. O amor e o ódio, a serenidade e a raiva, todas as questões dos opostos, as questões de polaridade, né, são regidos aí por essa lei. Uma outra lei que a gente tem é a lei do gênero, que trata aí das energias de expansão e de contração, das questões dos ciclos energéticos, né, das energias positiva e negativa, das energias de ativação e desativação, que são as energias Yang e Yin, que todo mundo conhece aí pelos princípios do Tao Te Ching e do Tao, né? Então, o que acontece? Logicamente, as questões ligadas ao sexo, né, estão ligadas a questões das energias Yang e Yin, e de uma maneira muito mais específica das questões da energia masculina e feminina. E por causa dessas leis, o ser humano ele passa ao longo da sua existência, né, submetido a alguns processos alquímicos que tratam realmente desses opostos aí. O primeiro processo alquímico que a gente tem é o separatio. O separatio é a condição que a gente vem enquanto ser humano, né, das questões dos opostos que a gente vivencia e das questões também das polaridades de gênero, que a gente tem os gêneros masculino e feminino. Então, numa janela, a gente vê homem, noutra janela a gente vê mulher, e a gente vivencia todas essas questões dos opostos, sejam eles energéticos, ou sejam eles aí dos elementos que a gente tem na natureza que são opostos, né? Que a gente vivencia isso a partir do processo alquímico chamado separatio, que é exatamente essa separação. Por que isso acontece? Para o nosso processo de aprendizado. Então a gente vem numa condição, vem noutra condição, numa condição a gente experimenta a justiça, na outra a injustiça, numa a gente experimenta o ódio, na outra a gente experimenta o amor, e assim sucessivamente, numa a gente experimenta a existência masculina, na outra a feminina, e assim por diante. Para vivenciar sempre os dois lados, os dois polos da questão da polaridade e os dois lados da energia, tanto Yang quanto Yin. Posto isso, a partir do separatio, a gente tem mais outros dois processos alquímicos, né? Um primeiro processo alquímico, quando a gente neutraliza essas questões da polaridade, ou seja, quando a gente consegue neutralizar as questões do ego. Temos que lembrar que a gente tem a principal polaridade que a gente vivencia, é a questão dos opostos, amor e medo. São dois extremos aí
dois opostos dos sentimentos. Então, sempre quando a gente está vivenciando esses dois opostos aí, a gente fica na eterna luta do nosso consciente, na disputa entre o nosso inconsciente e o nosso supraconsciente, a nossa mente supraconsciente. Então, esse é um elemento que a gente vivencia e que, a partir desses opostos que a gente vivencia, tem um processo alquímico que chama Konyucho, que é o processo de individuação com o todo. E quando é que isso acontece? Quando a gente consegue equilibrar as nossas mentes, equilibrar os nossos corpos, a gente vai para o caminho do meio, a gente vai vivenciar o tal, e a partir daí não existe mais o fogo alquímico gerado pelo ego, a gente neutraliza o calcinátil, e a partir daí a gente vive o que a gente chama de Konyucho, que é o processo de individuação. E eu não estou falando aqui de individualização. A individualização é você ser único, separado. Não é isso que eu estou falando. A individuação, você é um fractal, você vivencia essa individualidade mais fundida com o todo universal. Então isso é Konyucho. E o outro elemento que acontece também no processo de evolução, a gente tem a questão do androgenio, que é o outro processo alquímico. Esse processo alquímico do androgenio é um processo um pouco mais complexo, porque quando você consegue acessar no seu caminho evolutivo, você faz a primeira iniciação, neutraliza as suas emoções, né? Faz a segunda iniciação, neutraliza os apegos do ego. Na terceira individuação, você vive o que a gente chama de consciência coletiva ou consciência cósmica. É quando você vai fazer o seu processo de ascensão. Você fez a sua terceira iniciação. Você sai do corpo para depois ocorrer o que a gente chama de ressurreição, né? Que algumas religiões tratam de ressurreição. Seu espírito volta para o corpo, desintegra o corpo e você ascende diretamente para a quinta dimensão. No momento anterior a essa ascensão, você vive o androgenio. O androgenio é quando você equilibra as duas energias, Yang e Yin, dentro do seu ser, no seu self. Aí você está perfeitamente equilibrado. Aí nesse momento, a energia sexual e a subida da Kundalini, ela foi concretizada e você percorreu todas as 33 vértebras da sua coluna da subida da Kundalini e você perfurou todos os seus chakras e você conseguiu atingir a iluminação. Gente, 33 anos de Cristo não é 33 anos que ele tinha. 33 anos é a quantidade de vértebras que a gente tem na coluna vertebral que é necessário que a Kundalini percorra para poder fazer o processo de ascensão. Então anota isso aí, tá bom? Então, gente, posto isso, a gente tem esse retrato, né? A gente tem esse cenário em que a gente estamos vivenciando no planeta escola dicotomias de polaridade, que a lei hermética da polaridade nos passa isso, que são os opostos, ódio e amor, etc., né? Coragem, medo, fé e dúvida, e assim por diante, todos os opostos que a gente vivencia, e as questões do gênero, que estão ligadas à questão da expansão energética e da retração energética, que são as energias de Yang e Yin, que a gente vê todo instante na natureza, né? E a gente vivencia isso de uma maneira muito específica, que é no sexo. Aí eu vou chegar agora no ponto. Então, posto isso, o que acontece? Uma das maneiras das pessoas fazerem o processo de ascensão é através do relacionamento a dois e através do sexo, né? Então, um casal que vivencia de maneira harmônica e consegue ter um sexo de boa qualidade, ele consegue, no processo de circulação da energia da Kundalini, ele consegue fazer o processo de ascensão e a Kundalini circula e começa a ascender para os chakras até atingir o chakra coronário. Por isso que lá nas escrituras falam uma só carne, um só espírito. É a partir daí. Porque na hora que você tem esse relacionamento, gera uma interferência de campo, um emaranhamento de campos, um entrelaçamento de campos, e os campos começam a ser compartilhados. Então aqui eu queria parar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre essa questão
do emaranhamento quântico, né? Questão sexual. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem relação com outra pessoa, há um entrelaçamento de campos, há uma troca de DNA sutil a nível subatômico e há um emaranhamento quântico, e há uma troca de DNA, ou seja, você fica com um pedaço daquela pessoa contigo e ela fica com um pedaço seu com ela. Então, o que quer dizer isso, gente? Tudo que acontece na vida da pessoa, de alguma maneira, reverbera no seu campo, tá? Tudo que acontece na sua vida, de alguma maneira, reverbera no campo da pessoa que você teve o relacionamento. Então, isso nos leva a pensar o seguinte: a maioria das religiões, elas tratam da questão da pessoa casar virgem, né? Não ter relação antes do casamento. Por que fala isso e não explica? É por conta do emaranhamento quântico. Porque uma vez que você tem um relacionamento, há uma troca de DNA a nível subatômico, existe uma contaminação de campo. Isso reverbera ad eternum. Se não fizer uma limpeza, isso reverbera as existências. Você fica entrelaçado e fica contaminado com o DNA da outra pessoa. Então, isso nos leva a pensar o seguinte: o indivíduo que hoje, por causa das questões da vida moderna, tal, ele tem, tanto homem, seja ele homem ou mulher, no sentido de ser humano, tem uma grande quantidade de parceiros, o que acontece? Ocorre uma grande contaminação do seu campo vibracional. E isso, de alguma maneira, drena a energia do ser humano. Há uma perda de energia do ser humano. Então, quando eu vejo, às vezes, as pessoas hoje usando softwares, apps de encontro, tal, Tinder e tais coisas, e todo dia trocando de parceiro, tal. E o que acontece? Você vai pesando o seu campo, vai havendo uma contaminação de campo, que você começa a reverberar com o campo de todos os seus ex-parceiros e parceiras, ou ex-parceiras e parceiras. Então isso gera uma contaminação e digamos assim, um impacto no campo vibracional da pessoa muito grande, que muitas vezes atrapalha a pessoa no seu processo evolucionário, no seu processo evolutivo, inclusive nos processos de casa, carro, apartamento. A gente tem que entender, gente, que o sexo ele ativa a energia da Kundalini. A Kundalini é uma energia que repousa na região do cóccix, na base da coluna vertebral, e pode ser ativada de duas maneiras: ou através do sexo, ou através do pranayama, da respiração. Todas as duas maneiras você pode estimular a ascensão da Kundalini. Só que na questão sexual é mais explosiva. Ocorre um processo de ascensão mais rápido. E vamos entender um pouquinho esse processo, porque muitas vezes a gente tem que entender que a Kundalini ela passa por dois canais que a gente tem no duplo etérico do lado da coluna, que são os canais Sushumna, né? E que essa energia sobe e ela tende a subir percorrendo todos os chakras até perfurar o chakra coronário, que é quando a pessoa atinge a iluminação. E a gente precisa entender o seguinte: quando vocês verem aqueles caduceus que tem nos cursos de saúde, né, que geralmente é um caduceu de Hermes, que é entrelaçado por duas serpentes, aquilo ali está retratando exatamente a Kundalini. Só que ali são duas serpentes, uma boa e uma má. Então agora eu quero falar dos dois tipos de serpentes, né? O que acontece? Algumas áreas, algumas linhas de estudo, como a alquimia, a teosofia, a gnose e o próprio Tantra, né, indiano, eles tratam da questão sexual como uma coisa extremamente sagrada. Por quê? É uma energia tão forte que você, inclusive, consegue manifestar para você coisas que você deseja. Tal é o poder de colapso da função de onda, da quantidade de energia que gera. Então, quando o casal está harmonizado, o casal se ama, está vivenciando um amor grande, no momento do sexo, em que a energia da Kundalini está circulando, no momento anterior ao orgasmo, a pessoa consegue manifestar aquilo que ela quer, consegue atrair para a vida dela aquilo que ela deseja.
Então é uma energia muito, muito poderosa. Muito, muito poderosa. E deve ser usada com cuidado. Por quê? Pessoas que tendem, que às vezes são ligadas ao arcano 15 da Cabala, né? Que é o abuso do poder, e por questões de formação, de criação, e tendem geralmente a se perder para as compulsões, para os vícios, para as dependências, e às vezes tem a questão do sexo, compulsivo. O que acontece? Em vez de ativar a Kundalini boa, ativa a Kundalini, entre aspas, ruim, ela é muito explosiva e ela acende com muita velocidade e atinge esse chakra e esse chakra. A Dani está colocando aí que os dois canais é Ida e Pingala. É isso aí, Ida. Muita gratidão, viu? Tinha me esquecido disso aí. Por onde a Kundalini circula. E o que acontece, gente? E é muito importante isso aqui. Os chakras são estruturas de altíssima tecnologia e muito, muito sensíveis. Eles são muito sensíveis. Então, quando você vê, por exemplo, o chakra tem 4 pétalas, 6 pétalas, 8 pétalas, aquelas pétalas, na verdade, são como feixes, como se fosse feixes de cabo, né? E na verdade, são feixes de microtúbulos. Então, o clarividente, a pessoa que tem a visão remota, que está vendo as pétalas do chakra, na verdade, ela está vendo, são os feixes do agrupamento dos microtúbulos, que são túbulos muito, muito finos, muito sensíveis, tá? Extremamente sensíveis. Então, na verdade, quando o clarividente e o vidente, ele está gerando, o pessoal enxerga girando, na verdade não está girando. O que acontece é a energia entrando e saindo, porque é como imagina que você tem uma pia cheia d'água, né? E você está com ela tampada, você destampa a pia, a água começa ali a descer, a água está descendo. Aí a impressão que você tem é que ela está circulando, mas na hora que você vai ver de maneira microscópica, cada molécula, cada partícula d'água, ela desce de maneira espiral no sentido de empurrá-la, mas na verdade ela não está girando. Na verdade é porque ela está caminhando para o escoamento. E assim é o chakra, no sentido de entrar e sair da energia, tá? Então o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa abusa do sexo, da sexualidade, de maneira muito acentuada, há uma fusão desses microtúbulos, há uma destruição desses microtúbulos, e aí o que acontece? A pessoa começa a ouvir as outras dimensões, começa a ver as outras dimensões e começa a estar presente em outras dimensões, como se ela estivesse vivendo estar aqui em outro lugar ao mesmo tempo, né? Aí a pessoa começa a alucinar, começa a ouvir vozes, começa a ver outros seres, tal, e aí é quando vem o diagnóstico da esquizofrenia. Então, o abuso do sexo pode levar a um desequilíbrio dos chakras de tal maneira que ocorre a fusão dos chakras, a pessoa começa a alucinar, e nessa alucinação que ela está vendo e ouvindo em outras dimensões, ela é diagnosticada como esquizofrenia. Então, tal é o poder dessa energia. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para essas questões da sexualidade. Então, se você ou se a pessoa tende a usar o sexo de uma maneira abusiva, de maneira descontrolada, ele muito provavelmente pode passar por uma situação dessa. Então, é importante que o casal constituído, né, que está ali juntos, tal, e se amando, eles despertam a Kundalini positiva até o momento do orgasmo, porque quando acontece o orgasmo, aí essa questão, essa energia já se perde, tal, e todo o processo de elevação dela acontece o decaimento, né? Aí eu queria falar num outro assunto que é bastante importante, que muitas vezes as pessoas... Pessoal, caiu aqui a internet, vocês estão conectados ainda? Me façam a sinalização aí se estão me vendo, me ouvindo, por favor. Porque eu tive uma queda de internet aqui. Vocês podem me falar se voltou? Voltou, pessoal? Mirange? Ok, perfeito.
Então eu estava falando aqui da questão da sexualidade, né, para a gente tomar um cuidado com a sexualidade. Aí eu queria falar um pouquinho agora da questão da concepção, né? Como que acontece? Gente, é porque hoje está muita gente usando a internet, vocês vão ter uma paciência aí, tá bom? Porque está realmente complicado aí. Como que acontece o processo de concepção? O processo de concepção, por tudo que a gente estudou aí, gente, eu recomendo vocês que busquem as fontes, tá? Na gnose, na teosofia, no tantra, no próprio, na teosofia, né? Na alquimia, para que possam até buscar a verdade de vocês, tá? E aí, às vezes, quando a energia está fluindo no sentido correto, ou seja, abriu o canal da carana, a energia está circulando do homem para a mulher, tal, e essa energia está circulando com muita velocidade, e aí acontece a concepção. Como é que acontece a concepção? No momento que o espermatozoide encontra o óvulo, há uma explosão da energia da Kundalini, né? E aí começa todo o processo da construção do novo ser. Então há a construção do corpo duplo etérico. O corpo duplo etérico é a matriz energética, é um holograma perfeito, com todos os acidentes anatômicos que tem no corpo físico, né? Conecta esse corpo duplo etérico com os corpos sutis inferiores, que é o ego da pessoa, nesse momento já forma o corpo astral, mental e causal, e conecta os corpos sutis superiores, o corpo búdico e o corpo átmico, né? Faz as conexões. E aí, o corpo físico vai sendo construído ao longo aí de 40 semanas, né, que é os 9 meses aí, até o ser estar pronto para vir à vida. Então, pessoal, essa concepção ela acontece quando a energia flui do sentido Yang para Yin, né, no canal fechado, fechou o canal, o casal está conectado, está se amando, e aí acontece esse processo. Se a energia do casal estiver invertida, não vai acontecer o processo de concepção. Se a mulher estiver Yang e o homem estiver Yin e a energia circular ao contrário, né, aí vai existir uma questão importante aí, porque não vai haver a concepção. Inclusive tem alguns casais que eu tenho acompanhado que a energia do casal está invertida e o casal não consegue conceber. Aí eu quero falar de um outro elemento que é bastante importante aqui, que eventualmente, às vezes, em algumas vezes, o casal está com energia muito elevada, está se amando com muita intensidade e um espermatozoide é liberado antes do orgasmo, antes da ejaculação. E esse espermatozoide fecunda o óvulo antes da ejaculação, no momento que a Kundalini está mais elevada. Quando isso acontece, gente, ocorre uma questão muito interessante, porque esse ser que é concebido dessa maneira, ele vem para esse plano numa condição diferenciada. Ele vem com a expansão de consciência diferente, ele vem com a saúde diferente, muito boa saúde, ele vem com a luz muito grande interior, né? E essa luz é tão grande que às vezes quando esse ser chega na puberdade, chega na adolescência, ele começa a atrair homem e mulher, porque vem atraído pela luz e a pessoa confunde com sexo, tá? E aí, posto isso, essas pessoas vêm numa condição que geralmente são avessos à multidão, porque a expansão da consciência é muito grande, o campo é muito desenvolvido e a multidão perturba. Geralmente são pessoas que se sentem meio que um peixe fora d'água, né? E é como se fosse assim, imagina um ovo de águia que você chocou debaixo de uma ninhada de galinha, né? Aí quando nasce águia. Só que a águia vivendo ali com os pintinhos e tal, de repente é uma águia comportando como galinha. Então essa pessoa ela se sente muito inadequada nesse plano. Ela se sente como se fosse um peixe fora d'água. Ela vive um estar que ela está, mas não é algo que ela é. E aí acontece o seguinte, geralmente essa pessoa, para atrair um parceiro ou parceira, ele atrai pessoas que vêm atrair pela luz e são muito frágeis, se despedaçam na luz dele próprio, não consegue se relacionar porque não se sente à altura daquela pessoa, se sente diminuída perto da luz da pessoa, ou atrai pessoas abusivas ou que se tornam abusivas para diminuir a luz do parceiro, porque a luz dele possa prevalecer. Gente, eu pego demais isso em atendimento, muito, mais do que as pessoas possam imaginar.
Então, às vezes, tanto mulheres quanto homens que vivenciam relacionamentos abusivos em casa, tá? Porque são arquétipos, né? São seres que vieram de uma concepção gnóstica e estão meio que fora do plano, né? Sentem dificuldade muito grande de relacionamento, estar aqui porque eles se sentem inadequado nesse nosso sistema, nesse plano que a gente está vivenciando, e aí atraem parceiros ou parceiras que ou são frágeis, se despedaçam na luz, ou atraem parceiros que se tornam abusivos por causa, para diminuir a luz do parceiro, para que a luz do outro possa prevalecer. Então, uma pessoa que seja originada de uma concepção gnóstica, ou uma pessoa que seja um arquétipo, né, de ser humano, que veio com a bagagem, com uma condição diferenciada, tanto emocional quanto mental, quanto inteligência, que geralmente são extremamente inteligentes, inteligência muito acima da média, tem uma visão, a capacidade de execução muito fora, e geralmente a cabala dessas pessoas ela é totalmente diferenciada, vem com os arcanos 21, 17, duplicado, triplicado, eles vêm numa condição, o universo coloca-os nesse plano, numa condição diferenciada. Por quê? Porque tem missão, né, gente? Isso aqui não é Disneylândia. Uma pessoa que vem numa condição dessa, ela vem para ajudar, porque ela vem com a bagagem diferente, ela não vem para poder... É lógico, você pode desfrutar disso, benefício próprio e tal, mas tem que compartilhar isso, tem que devolver o amor pro todo. Então, geralmente, essas pessoas só conseguem estabilizar no relacionamento, gente, quando eles atraem um arquétipo compatível com a sua condição de arquétipo, ou seja, tem que atrair alguém que esteja na mesma condição. Por quê? Porque aí as suas energias vão para as suas energias naturais, tanto Yin quanto Yang, e na hora que estão juntos, estão conectados, a energia flui de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito satisfatória, e isso ajuda com que o casal ascenda espiritualmente de uma velocidade muito grande. Porque se o casal está harmonizado, está vivenciando o amor, a partir do momento que ele vivencia o amor e começa a expandir a consciência, começa a ascender, naturalmente, esse casal vai começar a cocriar tudo, dinheiro, prosperidade, todas essas questões, e vão atrair isso para si, para o casal. É tanto que quando você vê casais, e você consegue perceber, são aqueles casais longevos, né, que chegam lá nos 100 anos, juntos, tal, criaram famílias enormes, né, sadias, tem patrimônio, construído grande patrimônio, logo que um falece, um faz a passagem, o outro logo faz a passagem também, porque quando corta o ciclo, né, a circulação dessa energia, aí a energia vital se esvai e logo o parceiro vai também. E quando o homem trai a esposa, que ele diz amar. Ô, gente, olha só, eu não estou querendo entrar aqui, eu estou tratando de um tema bastante específico, porque aí a gente tem questões emocionais, tal, que aí cada caso é um caso, não dá pra gente analisar. A traição é uma fuga de algo que não está legal no relacionamento. Ninguém trai porque trai, entende? As pessoas às vezes culpam o outro porque trai. Se trai porque tem algum motivo, porque o negócio não está legal, não está bom. Porque quando o relacionamento está bom, está satisfatório, e ele é bom de verdade, a pessoa não vai procurar fora outra pessoa, entendeu? Então a gente tem que entender o seguinte, outra coisa, a gente tem mania de... A gente tem mania de achar que as questões são dicotômicas, né, na vida. Mas a vida não é assim. A vida tem branco, preto, cinza, diversos tons de cinza. E a gente tem que entender que a gente tem que ter autorresponsabilidade. Tá? A gente tem que ter autorresponsabilidade. Então, quando a gente é traído ou quando a gente trai, a gente tem que ter responsabilidade por isso. Tá? A coisa não é sozinha, o relacionamento é feito a dois. Tá? Eu não quero aqui justificar nada, não estou aqui para isso. Eu estou aqui para tratar de um tema muito específico. E essas questões de traição, eu acho que daria uma live à parte. Porque tem N coisas que acontecem com a traição. Primeiro que poligamia e monogamia é uma questão genética. Tá? A pessoa nasce monogâmica ou nasce poligâmica. Qual é a diferença dos dois? A diferença dos dois é muito simples. O monogâmica, a relação pode derreter, que ele só vai sair da relação quando der um basta. Cortou a relação, pronto, aí que ele vai procurar outra coisa. O poligâmico, qualquer coisa que perturbou na relação que não está legal, ele vai procurar alguma coisa fora. Gente, em consultório, eu vou falar para vocês, estatística de traição é mais de 70%. Tá?
E as pessoas chegam destruídas, não trai porque quer não, trai porque o negócio não tá legal, o casamento não tá bom, tá? Então, é uma questão aí que é muito... Não dá para discutir isso aqui agora. Eu acho que é uma questão específica, cada caso é um caso, mas para a gente analisar isso tem que tirar o julgamento, tem que tirar o ego do lado e analisar a coisa de um ponto de vista científico. O que está acontecendo? Porque quando tem traição, é porque está reverberando alguma coisa que não está legal. Tá? Eu acho que é isso que a gente poderia colocar. Então, a colega está colocando aqui, existe mesmo isso que o homem tem mais tesão do que a mulher? Então, a questão da libido, a gente precisa entender o seguinte, gente, a libido na mulher ela é sazonal. Ela acompanha o ciclo de ovulação dela. No homem é contínuo, tá? Então eu não digo que o homem tem mais ou menos libido do que a mulher. Eu acho que isso é uma questão de caso a caso. E outra, a energia da libido é a mesma energia que faz a pessoa criar, que faz a pessoa prosperar, que faz a pessoa produzir, tá? Porque essa energia da criação, essa energia da produção, essa energia para o trabalho, para estudar, para buscar, é que dá essa ativação para o viver intensamente, ela é da libido. Então a gente precisa entender o seguinte, se você comparar o nosso sistema como se a gente fosse um carro, o chakra do plexo solar seria uma bateria, né? A bateria fornece energia para todo o carro. Só que a bateria, se ela não estiver carregada, o que acontece? O carro, a bateria vai acabar e o carro não vai funcionar. E qual que é o nosso dínamo? O que fornece energia para o nosso plexo solar? O nosso chakra sexual. É o nosso moto contínuo, ele que gera energia sexual. A partir da energia da Terra, transmuta essa energia e essa energia vira libido. E a energia da libido, ela é tanto energia para o sexo propriamente dito, como é energia também para a criação, para você produzir, para você criar novas coisas, para você viver intensamente, tá? Então, eu acredito que essa que seja a questão. Então, a libido, ela é importante porque ela que vai contribuir para que você possa produzir, criar, ter novas ideias, ter novos projetos. É a mesma energia que faz um escultor esculpir, que faz um escritor escrever, que faz um músico compor, é a energia da libido, tá? A energia sexual. A Cristina está perguntando aqui se o polígamo sempre trai. Não, e depende da expansão da consciência, né? Porque a gente tem que entender que a traição é uma reação instintiva, é o cérebro reptiliano em ação. Então, quando a pessoa consegue atingir um grau de expansão da consciência, ele vai pensar duas vezes, tá? Não que não tenha a vontade, mas a vontade vai ser neutralizada a partir da expansão da consciência. Ok, Cristina? Mas a tendência é porque quando o negócio não está legal, a primeira coisa que a pessoa procura é fazer busca alternativa fora. É como se fosse um pedido de socorro. A pessoa não trai porque é safada, porque é sem vergonha, não. Ele trai porque tem alguma coisa que não está satisfatório no casamento. Eu conheço N pessoas que traíam e que a partir do momento que entraram numa relação bacana, estabilizaram e nunca mais procuraram pessoas fora do relacionamento. Porque é uma questão muito interessante e importante isso aí, tá? A colega está falando que sofreu um casamento abusivo e me separei. Desde então não fico muito tempo em relacionamento. Verônica, então, aí é preciso investigar o que está acontecendo, né? Pode ser sua energia, pode estar invertida, pode ser um problema com a sua mãe, porque no caso da menina, o relacionamento com a mãe, do ponto de vista da constelação sistêmica familiar, tem muito impacto. Então, meninas que não se relacionam bem com a mãe, não têm um sentimento de gratidão pela mãe, invariavelmente elas têm problema tanto no profissional financeiro quanto nas questões de relacionamento amoroso. Quem ensina a menina a ser mulher é a mãe. Quem ensina o menino a ser homem é o pai. Então isso é uma coisa muito importante, mas tem que ser investigado, tá? Às vezes essa questão de não ficar muito tempo pode ser algum emaranhamento quântico que você tenha com um ex-parceiro, aí tem que fazer uma investigação mais profunda, tá? Pode ser algumas coisas. Relacionamento com a mãe, às vezes uma visão que você tem de seu pai, você julga o seu pai, você vai atrair homens com o mesmo perfil dele para manter, honrar esse sentimento que você tem pelo seu pai, né?
Então essa questão de honrar pai e mãe aí é um negócio muito, muito sério. Muito, muito sério. A colega está perguntando, Ana Paula, essa live fica disponível por um tempinho depois que acaba? Então, geralmente eu salvo no Story e vou salvar lá no nosso canal do YouTube. Então você pode ver com muita... pode ver isso aí com muita facilidade, né? Gente, então olha só. Essa questão aí da... Aí eu queria chegar aqui na libido, né? Existe um livro, se vocês quiserem anotar aí, chama A Fonte Eterna da Juventude. A Antiga Fonte da Eterna Juventude. Acho que é isso mesmo. E ele é um livro curtinho, e ele, num capítulo dele, ele explica, porque às vezes a pessoa, ela está solteira, ela não tem parceiro, não tem parceira, e ela quer fazer o processo de transmutação da energia sexual, né? Então tem alguns exercícios pranayama, exercício de respiração, que você pode fazer, que vai ajudar você a transmutar a sua energia sexual para ela não ficar represada e direciona direto para os chakras superiores. E vai ajudar a despertar essas questões que você tem para poder potencializar criação, potencializar a questão do serviço, do trabalho, para estudar, para produzir, para criar, esse tipo de coisa. Então, é Eterna Fonte da Juventude, eu acho que é isso aí. Depois eu vou postar lá no canal do YouTube o título certinho, o autor, tá? Eu esqueci o nome do autor agora. Então, nesse livro, e o pessoal que estuda o Tantra, por exemplo, eles também têm alguns exercícios. Na Teosofia tem, na Gnose também tem esses exercícios de pranayama, principalmente para os solteiros ou pessoas que queiram transmutar a sua energia, porque às vezes está com algum problema tal, e não consegue ter parceiro ou parceira, e aí pode transmutar essa energia, né? E quando fica anos traindo, o casamento continua ruim? Bom, aí tem que ver, cada caso é um caso, né, gente? Porque tem casamento que é aberto, tem casamento que as pessoas não se importam. Eu acho que aí é uma questão de caso a caso, tem que analisar, porque é aquilo que eu falei, o trair, a pessoa trai quando algo não está satisfatório no relacionamento, tá? E a pessoa às vezes vai buscar o sexo porque ela quer amor e carinho, não é o sexo pelo sexo. Tem mais isso ainda. Às vezes a pessoa tem um vácuo de amor, às vezes tem um vácuo de auto-amor, ela não consegue amar, não consegue ser amada, e aí busca trair porque busca no sexo tampar algo que está faltando, algum vácuo de sentimento, entendeu? Então, a colega está falando aqui que trai por curiosidade. Não trai por curiosidade, gente. Não trai por curiosidade. A curiosidade é só amuleta, é só desculpa. Trai porque algo não está legal. Quando o relacionamento é satisfatório, é harmonioso e o casal está harmonizado, tá? Estão nas suas energias naturais Yang e Yin, natural, equilibrado, não tem traição, tá? Curiosidade é uma desculpa para algo que não está legal no casamento. Às vezes pode estar dentro dela, Bartilha, você está olhando no Google? Escreve o autor que eu lembro, porque eu não estou lembrando, deu um branco aqui na cabeça, depois eu vou atrás aí. Mas se você puder colocar o autor no chat aí, eu confirmo para você qual que é, tá? Bem, então a colega está perguntando aqui, quando termina o relacionamento, quanto tempo a energia do parceiro reverbera no outro? Eternamente. Eternamente. Há um decaimento a partir de um ano, mas eu tenho casos de atendimento que eu tive que eliminar a energia de existências passadas. Então esse negócio é muito sério. Então é importante fazer aí uma limpeza desse negócio, se a pessoa puder fazer uma limpeza, né? Tem uma live aí que eu fiz de um comando DE. Se vocês olharem lá, eu acho que foi a parte 1 dos comandos da TQA. Você faz o comando de liberação DE e ele faz a limpeza de todos os seus ex-parceiros e parceiras, ex-parceiras e parceiras. Então faz uma limpeza do relacionamento. Mas, uma vez emaranhado, esse emaranhado fica ad eterno. Então tem que ser quebrado, tá? Lógico que após um ano... Por que algumas culturas dizem que a mulher o viúvo tem que ficar um ano de luto
antes de ter o outro parceiro, exatamente por causa dessa questão do emaranhamento, que a partir de um ano vai havendo um decaimento dessa energia. Mas dependendo do que aconteceu, fica gravado. Então esse emaranhamento ele perpassa as existências, tá? A Barchi está indicando aqui sobre o Tantra, indica o intimidade consciente, eles têm uma abordagem muito legal. Ok. A colega está perguntando aqui o que gera essa instabilidade do Yin e do Yang. Bom, gente, principalmente a pressão para a competição que foi criada agora entre homem e mulher, né? A mulher teve que sair de um processo que ela foi colocada em segundo plano, né? E aí, a partir disso, ela teve que ir à luta, teve que procurar se posicionar no mercado de trabalho, com a responsabilidade em casa, com os filhos, e mais a responsabilidade do trabalho, tal, para correr atrás, para poder correr atrás do provimento. Às vezes tem muitas mulheres, grande parte das mulheres hoje são chefes de família, às vezes tem até renda superior do homem. Então isso levou naturalmente a mulher para uma energia mais agressiva, energia Yang. Então, naturalmente, ela foi pressionada pela própria sociedade, pelo próprio ambiente social, a se tornar mais Yang. O problema acontece quando essa energia vai para o natural dela, para as questões da fisiologia dela e para o comportamento sexual, né? Porque ela inverte a energia, aí começa a gerar problema, inclusive quando a energia está invertida, pode gerar problema de útero, às vezes problemas de miomas, problema de cisto em ovário, uma série de coisas, né, que acontece por causa dessa inversão energética. Então, além do problema da estabilidade do casal, tem o problema também da saúde física da pessoa, né? É o Peter Kelder, esse mesmo. Esse é o livro, tá? Então a gente está perguntando, mesmo se for amante, não entendi, desculpe. Não entendi essa pergunta. Se a energia fica, se você ficar com a pessoa um dia, já está emaranhado. Se você ficou com a pessoa um dia, teve uma relação, está emaranhado. Tá? Está emaranhado. Não, o autor é Peter Kelder, tá? Eu acho que é a antiga e eterna fonte da juventude. Ele trata das questões dos tibetanos, né, dos monges tibetanos, ele fala uns exercícios lá para aumentar a longevidade. É muito bom o livro, e ele trata lá da transmutação. A gnose e a teosofia e a alquimia tem também alguns exercícios, só que você demora um pouquinho para poder acessar. Você tem que participar lá, estudar, tal, para você conseguir acessar esses exercícios, né? Mas nesse livro aí do Peter Kelder você já vê lá e já dá para fazer e começa a fazer, tá? A Luísa está perguntando aqui, Teta Healing limpa esse relacionamento? Limpa, o Teta Healing limpa também. Teta Healing, a constelação tem comandos, barra de Axis tem comandos, tem algumas terapias aí que fazem, o TQA tem comandos para esse tipo de limpeza, tá? Mas o importante é a gente ter a consciência que ficou com alguém, teve relação sexual, gerou emaranhamento quântico, gerou entrelaçamento de campo. Então você precisa, a não ser que você esteja com a pessoa e tá bacana, né? Se você por acaso separar e não quiser mais ter contato com essa pessoa, quiser se libertar disso, tal, realmente tem que fazer esse desligamento, tá? Eu estou respondendo aqui, Jus. Realmente, se você foi pra balada, ficou com alguém, mês de camisinha, tá emaranhado, tá? Acabou, tá ligado. Não tem, os campos estão interligados aí. Vai haver a troca de DNA a nível subatômico, vai ter uma contaminação de campo, você vai ficar emaranhado com a pessoa e a pessoa contigo. Então vai ter uma reverberação, qualquer coisa que acontece com a pessoa acontece contigo, há um impacto no campo de um ou de outro. Então pessoas que têm muitos relacionamentos com pessoas diferentes, geralmente essas pessoas têm um campo muito contaminado, têm uma dificuldade das coisas acontecerem na vida, né? Porque tem muito peso que puxa muita coisa dessas outras pessoas, tá? Então, olha só, eu tenho um caso, foi um caso muito difícil, de uma menina que a mãe era narcisista, tinha transtorno narcisista, e ela era o filho perseguido, a filha perseguida. Aliás, eu tenho dois casos. Um, inclusive, a filha desenvolveu uma doença gravíssima, eu não vou falar agora, porque é uma doença muito rara,
senão depois vocês podem ter contato aí, eu não quero divulgar o nome da pessoa, tá? Mas, graças a Deus, ela conseguiu recuperar dessa doença, né? E ela está melhorando, da doença e tal. E a outra conseguiu fazer o salto quântico. A outra hoje fez o salto quântico, está prosperando, está numa fase muito boa da vida. Então, o que acontece é o seguinte, gente, eu sei que é doloroso, quando a mãe é narcisista, tá? É realmente muito duro esse negócio, principalmente quando é a filho que é perseguido, né? Porque o narcisista, geralmente, quando ele tem mais de um filho, ele tem um que ele percebe e tem o outro que ele elege o campeão dele, né? Então, essas questões. O que eu preciso dizer? O filho precisa ter gratidão pela mãe, pelo dom da vida, ponto. E precisa perdoar. Não precisa estar próximo, não precisa ter relacionamento, mas ela tem que ter um sentimento de gratidão para com a mãe. Se não tiver, a vida não vai andar, nem financeiramente, nem profissionalmente, nem amorosa. Tá, gente? É duro. Por isso tem que procurar, às vezes, um terapeuta para fazer essa intervenção a nível de inconsciente para retirar o sentimento negativo e implantar o sentimento positivo. Porque não adianta, não interessa se a mãe é narcisista, se é cruel, se é uma carrasca e tal. Interessa que se o filho não tem gratidão pelo dom da vida, ponto. Dom da vida, ponto. Não precisa ficar beirando, não precisa ter tititi, não. Tem que ter gratidão real pelo dom da vida. O resto tá tudo certo. Fica com o pai, com a mãe o que é deles, fica com você o que é seu e vida que segue. Mas se não tem gratidão pelo dom da vida, a vida não anda. Gente, infelizmente, viu? Infelizmente, mas é assim que a vida é. Como dizia um encarregado que eu tinha, doutor, a vida é do jeito que é, não é do jeito que nós queremos. E é assim que funciona, entendeu? Não tem como, infelizmente. Porque o algoritmo do universo é desse jeito, né? A maneira como a lei é desenhada é desse jeito. Então, essa relação com o pai e com a mãe, você tem que ter gratidão pelo seu pai e pela sua mãe, pelo dom da vida e pelos seus antepassados. Fica com eles o que é deles, fica o que é seu, fica contigo o que é seu e tá tudo certo, né? Então, é assim que funciona. Se não ressignificar isso, aí a vida não anda. Bom, o livro dele é A Fonte da Juventude, esse mesmo, A Fonte da Juventude. É um livro curtinho, gente, pequenininho e é muito tranquilo, tá? Pode ler aí que vocês vão gostar. A pessoa que precisar fazer essa transmutação, né, da energia sexual, ele ensina lá como é que faz nos 7 movimentos lá, ele ensina como é que faz isso aí. Tá perguntando aqui, por isso devemos cuidar com as relações carnais rápidas, justamente pelo fato disso ir diretamente para o emaranhamento? Sim, exatamente. Hoje o que o pessoal faz? O pessoal vai pro Tinder, vai pra cama primeiro, depois que vai conversar. Aí depois que vai namorar, aí já emaranhou. Então, essas questões... Gente, tem que tomar cuidado com quem que você troca energia, tá? Porque você imagina... Você pega a contaminação de toda a ascendência da pessoa. Você não sabe quem que é a pessoa, não sabe qual que é que tipo de problema que tem no DNA sutil da pessoa, em todas as existências passadas aí. Por isso que as religiões falam casa virgem, é por conta disso, entendeu? É por causa do emaranhamento quântico, para preservar essa contaminação de campo aí. Porque isso causa dano para o campo da pessoa. Então tem que tomar um cuidado aí. Como repetir o caminho para limpar, por favor? Então, eu fiz uma live, se você for lá no canal do YouTube, tem os comandos TQA lá, eu acho que é na primeira parte, na primeira live que eu fiz. Lá tem um comando que a gente fala do DE, é um comando de liberação DE da TQA, tem o código lá que eu passo. Quando você faz esse comando, você faz toda a limpeza do seu campo com relação às energias de ex-parceiros, parceiros, ex-parceiros e parceiras, tá? Bárbara está perguntando aqui, e quando se tem filho? Não entendi a pergunta, me perdoe. Não entendi, se você puder melhorar a sua pergunta, porque realmente, porque são muitas entrando, não consegui linkar o raciocínio, me perdoe, tá, Bárbara? Se você puder repetir a pergunta, eu vou ter o maior prazer de te responder. A Luciana, e isso impede você se conectar com a sua alma gêmea mais compatível? Impede não, dificulta, por causa do emaranhamento, né? Porque você está toda bombardeada e recebe impacto de todas essas contaminações aí,
principalmente quando a pessoa teve muitos parceiros ou parceiras, né? Então isso dificulta que você entre em ressonância com o campo da sua alma gêmea mais compatível, tá? O beijo também causa emaranhamento, depende da quantidade de beijo, né? Mas a partir do momento que você está trocando energia, sim, causa emaranhamento, tá? Na verdade, o emaranhamento ele é consolidado, gente, no momento do orgasmo, tá? No momento do orgasmo. Teve o prazer, aí acontece. Bartira, minha mãe é narcisista. Bartira, então você precisa realmente, se você foi escolhida como uma filha que foi pega para Cristo, né, para ser perseguida, você precisa realmente limpar todos esses sentimentos ruins que você tem pela sua mãe e realmente ter um sentimento de gratidão por ela, pelo dom da vida. É isso, tá? Aí tá tudo certo. Se você tiver gratidão real por ela, pelo dom da vida, vida que segue, ela segue a vida dela, você segue a sua, com respeito, sem julgamento, e aí você vai prosperar na sua vida, tá? Então, você pode fazer na forma de oração, né? Você pode fazer uma oração dessa maneira, declarando que você é grata à sua mãe pelo dom da vida e que você deixa com ela tudo que é dela e deixa contigo tudo que é seu e tá tudo certo. Você pode fazer isso na forma de oração, tá? Pode fazer isso, buscar constelação para te ajudar também, pode buscar TQA que ajuda também. Eu vou ver se eu coloco em uma live para frente, eu vou trazer a oração essa oração dos antepassados e vou colocar para vocês aqui, tá, pessoal? Que vocês podem fazer, porque eu não tenho ela aqui agora. Mas eu vou colocar, talvez eu coloque lá no... Eu vou ver se eu a coloco numa das próximas lives, eu vou colocar lá no YouTube, no descritivo lá, para vocês poderem fazer a oração, tá bom? Então, a Cássia está pedindo aqui como limpa. Então, é o que eu falei, pode executar o comando que está lá na live, né? Na primeira live que eu fiz os comandos TQA lá no YouTube. Você vai no nosso canal, procura a live lá, comandos TQA, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Eu acho que está na parte 1 esse comando. E você executa o comando, é só executar o comando e vai limpar, tá? O emaranhamento passa para o filho também? Não. O emaranhamento, se você tem relação com a pessoa, é contigo e com ela, a não ser que o filho seja da pessoa que você teve relacionamento, tá? Porque o filho com o pai está emaranhado, tá bom? O filho tem emaranhamento com o pai e com a mãe, tá? A Sinara está perguntando aqui, tem alguma técnica para ter essa gratidão? Então, é o que eu falei, tem uma oração dos antepassados que você faz, isso pode ser implantado através de comando, né? Eu fiz uma sequência de comandos da TQA lá, pessoal, na parte 1, 2, 3 e 4, são os comandos TQA, que são os comandos codificados, né? Lá tem o código da gratidão. Quando você faz o comando da gratidão, você pega a gratidão pelos pais, pela mãe, para todo mundo. Então, pode usar esse comando aí. A Luciana está perguntando aqui o que seria uma mãe narcisista. Então, a pessoa que tem um transtorno narcisista é uma pessoa que ela se enxerga como o mais importante de tudo. É como se ela tivesse um egocentrismo doentio. E aí o que acontece? No momento em que tem filhos, geralmente quando tem mais de um filho, né, a mãe elege um como campeão que ela trata super bem e atrai um que ela elege para torturar. E ela trata mal, machuca, às vezes tem até violência física, violência totalmente abusiva do ponto de vista emocional, e judia dessa criança a vida inteira, até a vida adulta, e persegue ela. É um tipo de transtorno, né, psicológico, e a pessoa às vezes nem tem consciência que é desse jeito, mas ela causa um dano muito grande no filho que é perseguido, porque geralmente é massacrado, não recebe amor, é perseguido, é tratado com crueldade, às vezes com violência física. Então gera toda uma série de problemas no futuro e para que a pessoa possa se libertar, realmente é bem difícil, tá? Como despertar a serpente boa? Então, relacionamento com uma pessoa somente, e a partir do momento que você estiver harmonizado, tiver um sexo de boa qualidade, o próprio ato do amor faz despertar essa serpente. E também através do pranayama, né? Meditação e a respiração. Também ajuda.
o Ho Oponopono ajuda a limpar, mas não é efetivo na questão do emaranhamento sexual, tá? Ele ajuda, mas não é efetivo, porque grava num nível muito profundo, grava no nível subatômico realmente. A Ju está perguntando aqui, faz uma live sobre alma gêmea. Tá bom, vou fazer. Ô, gente, vai ter o curso aí agora, nós vamos ter o seminário aí quinta, sexta e sábado agora. Quem quiser inscrever, pode escrever aí no bios aí do Instagram, tem um lugar, você pode cadastrar, a gente vai falar lá dessas questões de alma gêmea, tá? Mas eu vou fazer uma live só de alma gêmea, tá, pessoal? Vou atender aí, a gente vai discutir um dia aí só sobre isso aí. A Bárbara está perguntando, pode ser feitos todos os comandos de uma vez? Pode. Quando você faz os comandos todos de uma vez, a única coisa que você faz é gerar uma catarse mais forte. Porque para todo comando que você faz, você gera uma resistência do inconsciente a esses comandos. E essa resistência gera a somatização. Então, se você faz todos os comandos de uma vez, a única coisa que você vai ter é uma somatização mais dura. Tá? Vai ter um processo mais duro de somatização. Quais são elementos observando e dar subsídio que me conectei com a minha alma gêmea? E você acredita nisso? Então, olha só, gente. Cada mônada, ela gera 12 almas, que é o elemento universo que gera as almas. Cada alma gera 12 extensões de alma. Então, você pega 12 vezes 12, 144. Cada um de nós tem exatamente 143 almas gêmeas, tá? Que nasceram da mesma mônada. Algumas são mais compatíveis pelo processo evolutivo que trilhou. Tá? Quando a gente encontra uma alma gêmea mais compatível, é muito simples. Primeiro, o relacionamento é extremamente amoroso e respeitoso. Tá? Segundo, só de estar perto da pessoa tá bom, não precisa nem conversar. Só de você estar do lado da pessoa já é tranquilo. E o amor, gente, o sexo é maravilhoso. Tá? Essas são as condições. Então é muito respeito, muito amor, você se sente cuidado, você vai para a sua energia natural. Se a mulher é yin, ela vai para o yin, o homem é yang, ele vai para o yang. Só de estar perto já tá bom de ficar junto. E quando tá no amor é maravilhoso. É algo assim que indescritível, tá bom? Obrigada. Olha só, você dá o comando de limpeza para limpar o emaranhamento é para você. Na hora que você limpa o seu emaranhamento, automaticamente os fragmentos são devolvidos, tá bom? Você não pode fazer comando para o outro, senão você está interferindo no livre-arbítrio dele, tá bom? Você faz o comando para você e a limpeza vai ser feita, tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui. Bom... Então, pessoal, nós estamos chegando ao final dessa live, de novo 1 hora aqui, eu fico me policiando por causa do tempo aqui, senão vai cair a qualquer momento. Eu espero que eu tenha contribuído aí para vocês possam, para o desenvolvimento de vocês, para a elevação de vocês, para a evolução de vocês, tá? E a gente, na quinta-feira, a gente tem live de novo, eu vou falar um pouquinho sobre doenças de pele, vou voltar no tema doenças, porque muita gente fica me pedindo para falar sobre esse tema aí, e vou tratar um pouco de doenças e falar um pouco de doenças de pele. Tá bom, pessoal? Eu fico aqui, fica a minha gratidão para vocês, a minha gratidão eterna. Espero que tenha contribuído aí. Desejo a todos muita luz, muita ascensão, tá bom? E que vocês possam trilhar o caminho de vocês com muita tranquilidade e possam realmente galgar os degraus da espiritualidade, tá bom? A Wanda perguntando aqui, rapidinho, porque tá caindo aqui. Quando você pensa que é alma gêmea e depois tem uma decepção? Gente, se é alma gêmea, não tem decepção. Deixa eu falar para vocês, tá? É um sentimento de troca muito grande, proteção, se protege. A alma gêmea, quando você se encontra com ela, é um sentimento de proteção recíproco, entendeu? E outra coisa, por que não tem decepção? Porque estão no mesmo nível de expansão da consciência, então não tem como ter decepção, tá? Tem diferenças, tem conversa, tem uma coisa, tem outra, às vezes pode ter até discussão, mas não tem decepção. Ok, pessoal? Gente, vai cair, gratidão a vocês, muita gratidão, fiquem com Deus, paz e verencial a todos. Tchau, tchau. Até quinta-feira, gente, fiquem com Deus. Tchau.